Meus irmãos, nós vamos nesta noite estudar e nos alimentar da palavra de Deus, uma passagem bastante comentada, mas é a passagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, falou muito comigo, e eu creio que vai também falar com os irmãos. E essa passagem se encontra no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, se puder colocar isso na NVI, tá bom. Essa tradução eu achei muito boa, né, para ler essa passagem, porque tem uma frase aí que ela está muito bem colocada na NVI. Mateus, capítulo 6, vamos ler primeiramente do versículo 1 até o 8, e depois também o 16, onde diz assim: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. E em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Guarda essa frase: plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu Pai que vê o que é feito em secreto o recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Agora o 16, por favor. Os fariseus, 1:16, desculpa, 6:16. Mateus 6 e o verso 16. Isso. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade eu lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Até aqui, irmãos. Meus irmãos, o assunto que nós queremos falar para os irmãos desta noite é um segredo nesta passagem para sermos abençoados por Deus. E a bênção consiste nessa recompensa na qual nós lemos aqui. E o Senhor Jesus usou 3 do que ele fala, obras de justiça, que segundo a tradição de Israel, as 3 principais obras de justiça que se fazia era orar, jejuar e dar esmola. Eles tinham isso tão forte
que eles diziam que orar, jejuar e dar esmola cancelavam ou mudavam, tinham o poder de mudar até decretos divinos, livrava pessoas da condenação. Como era forte essas obras de justiça. E segundo a tradição de Israel, a oração, o jejum e a esmola nasce de um texto que eles decoravam já na infância. Ó Israel, saiba que o Senhor vosso Deus é o único Deus. Obedeça ao Senhor, sirva ao Senhor, adore o Senhor de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todas as suas forças. Eles dizem que a obra da oração vem do coração, coração, e eles, orando, eles estão cumprindo uma obra de justiça que se refere a servir, a adorar de coração. A segunda obra vem da alma, de toda a vossa alma, e aí eles diziam que você entregando a alma para alguém, você estará fazendo isso através de um jejum, você está socorrendo alguém, você está se quebrantando diante de Deus, derramando a sua alma em jejum, se quebrantando. Então você servindo a Deus com toda a sua alma. Então a oração se refere ao coração. O jejum se refere à alma, porque você estará quebrantando a sua alma através do jejum. E aqui é algo muito importante: a igreja não jejua. É importante que nós voltemos à prática do jejum, porque o jejum ele tem a ver com vontade, com desejos da carne. Então, quando você jejua, você sacrifica a sua carne, você sacrifica a sua vontade, o seu desejo, e aí você consegue adquirir mais de Deus, mais da presença de Deus. E quando você está servindo e adorando a Deus com todas as suas forças, quando você serve alguém, você está dando uma esmola, fazendo uma caridade. Então, partindo desse princípio, eles tinham que orar, jejuar e dar esmola. Eram as principais obras de justiça, como tradição em Israel. E aqui, irmãos, nós temos como um segredo de bênção, justamente não o ato em si, mas da forma que se faz a oração, a esmola e o jejum. Existem 3 formas que nós podemos fazer isso: orar, jejuar e dar esmola. A primeira é de forma pública, publicamente, todos veem, todos acompanham, todos ouvem, todos veem o que estamos fazendo. A segunda forma é de forma privada. Algumas pessoas perto de mim sabem, veem o que eu estou fazendo. E a terceira maneira é o secreto, é o sigilo, é a intimidade, onde só você e Deus está vendo. E é interessante, irmãos, que quando o Senhor Jesus fala sobre isso, falando inclusive para muitos religiosos, estavam ouvindo o Sermão do Monte, ele fala bem claro sobre uma maneira de você fazer essas obras de justiça. Porque se você faz publicamente, para os outros verem, primeiro, você é chamado de hipócrita. Por quê, irmãos? Porque você não está fazendo algo íntimo com Deus. Você está fazendo algo para as pessoas verem, para você ser aplaudido, para você ser reconhecido. E isso, irmãos, vai levar a pessoa a praticar esses atos com costumes, com frequências, apenas para as pessoas verem. Me chamou muita atenção quando estivemos lá em Israel, bem pertinho do Muro das Lamentações, à esquerda tinha uma portinha assim, tinha alguns rabinos ali. Eles estavam realmente esperando os turistas, vestido, caraca, aquele terno preto, aquele chapéu preto. E quando nós entramos naquele quartinho,
talvez um quarto de direção, eles correram, cada um na sua posição, e começaram a fazer os gestos, e a ler a Torá, e a orar. Para quê? Para as pessoas verem que estão fazendo isso. Com todo respeito à tradição e a eles, o Senhor Jesus fala, quando nós fazemos alguma coisa, ou dar esmola, ou jejuar, ou orar, publicamente, primeiro, é uma religiosidade, é um ato religioso, que você faz não para Deus, mas para as pessoas verem. E infelizmente, irmãos, existe hoje muitas coisas feitas pelos cristãos, pelos pastores, pelos crentes de maneira geral, que hoje são verdadeiras obras de justiça pública. Os que fazem para os outros verem, fazem para as pessoas aplaudirem, fazem para as pessoas reconhecerem e o verem como homem de Deus, como cheio de poder, como ungido do Senhor. E a Bíblia faz questão de falar, quando você faz isso, e recebe o reconhecimento, o aplauso, recebe o elogio, o texto vai dizer que você já recebeu plena recompensa. E eu fui olhar no original grego, essa palavra plena recompensa vem do grego mistos, que é um salário, é uma paga proporcional ao seu esforço. Quando você vai entrar numa empresa para trabalhar, você contrata lá um salário e ele contrata a sua mão de obra. Acabou o mês, você vai no guichê e recebe o pagamento digno, justo pelo serviço que você prestou. Isso vem do grego mistos, que é um salário pleno, completo. O patrão pagou o seu salário, ele não te deve mais nada. Você tem que trabalhar de novo, para no final do mês, depois de trabalhar, você vai lá e recebe um salário novo. E quando o patrão paga, já acabou. Acabou, você fez, você produziu e ele te pagou, não te deve mais nada. Então, quando você faz uma obra de justiça publicamente, você está recebendo já aqui todo o seu galardão, todo o seu pagamento, e Deus não te deve mais nada. Você recebeu plena, total, completa recompensa. E isso não é bênção de Deus. Isso não é bênção. Mas se o contrário for verdadeiro, você faz as coisas em secreto, não é público e nem no privado, é você e Deus. Ninguém vê, ninguém te aplaude, ninguém te elogia, você não é aplaudido em pé e nem fica famoso, é você e Deus. O texto vai dizer que o vosso Pai que está nos céus recompensará. E esse recompensará lá no grego não é o mesmo mistos, é o apodecei, que significa um pagamento não concluso, completo, findo, cabal. É um pagamento que sempre você terá mais que receber. E ele tem uma variante que nos leva a um pagamento que você recebe e você tem uma promessa de recebê-lo novamente. Então, é uma recompensa não como paga por um serviço, mas é um pagamento por causa de uma promessa. Promessa de quem? Promessa do Pai Celestial. Quando você faz em secreto, você e Deus, tanto a oração como o jejum e a esmola, é você e Deus, você fica ciente que o vosso Pai
recompensará. E essa recompensa é que são as bênçãos de Deus. Está escrito, irmãos, que o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Não é apenas algo pleno que se acaba, não, pelo contrário, é um superlativo, sempre Ele tem mais para nos dar. Quando eu sinto que Deus tem mais para me dar, quando eu faço as minhas obras de justiça, não para ser aplaudido e nem reconhecido pelos homens, mas em secreto, em sigilo, eu e Deus. E aqui, irmãos, nós estamos diante de uma palavra, embora comum, muito falada, muito pregada, mas uma palavra, irmãos, que toca em nós. Porque a pergunta que eu faço é: como tem sido a nossa relação com Deus na prática? Será que nós temos feito as coisas em secreto? Com intimidade, você e Deus? Ou você tem tocado a trombeta? Tem anunciado? Tem falado para todo mundo? Porque infelizmente, irmãos, essa forma de fazer as obras de justiça publicamente gera nas pessoas uma religiosidade, e às vezes, irmãos, até bem intencionado, até convicto daquilo que está fazendo, às vezes enganado porque aprendeu assim. E veja bem, irmãos, que às vezes a minha convicção ela é diferente da verdade. Se alguém vier me perguntar assim: pastor, você está aqui nessa avenida, aonde fica o shopping? Fala: você pega essa rua aqui, ó, você vai sair lá. Pega aqui a minha esquerda, você vai sair lá. E aí ele vai, chega lá na Vila Marlene, não cheguei no shopping. Aí ele volta: o senhor mentiu para mim? Eu falei: não menti, eu tinha convicção que se você pegar isso aqui, você ia chegar no shopping. Eu me enganei. Você me desculpa, mas eu me enganei. Irmãos, isso acontece muito com as pessoas que servem a Deus hoje. São pessoas sinceras, mas estão enganadas. Uma pessoa sincera e enganada, ela está sinceramente enganada. Como diz o pastor César Cavalcante, sinceramente enganado. E o grande engano hoje, irmãos, da chamada religião, tem levado muitas pessoas a fazerem as suas obras de justiça para os outros verem, para serem reconhecidos e aplaudidos. Porque hoje, irmãos, vivemos numa cultura de aparência, de likes, de joinha lá no YouTube, de reconhecimento público. Agora, o Senhor Jesus nos fala nessa passagem de uma verdadeira bênção, que não nasce nos aplausos dos homens, mas de um relacionamento íntimo e secreto meu com Deus. Quando estou perto de pessoas, pareço crente, falo igual crente, dou uns linguajares de igreja, mas quando eu estou sozinho, só eu e Deus. Os fariseus eram assim. O que eles faziam? Oravam publicamente: Senhor, graças te dou, porque eu não sou igual a uns publicanos, pecadores. Pelo contrário, eu oro, eu dou esmola, eu jejuo. Olha as obras de justiça aparecendo, para todos verem. Mas o publicano não tinha nem coragem de olhar para frente, batia no peito e dizia: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O texto fala que aquele miserável
alcançou a graça e a recompensa de Deus. O outro que se esnobava por ser. Só que as pessoas hoje fazem, irmãos, da mesma forma, talvez por convicção. Porque hoje parece que o segredo da bênção está no que nós mostramos, naquilo que nós somos. Mas na verdade, o grande segredo de sermos recompensados, não apenas como uma paga final, mas como uma promessa que se renova, é nós termos uma relação de fazer as obras, mas para Deus, que esse Deus que está olhando o que eu faço em secreto, Ele vai me recompensar, e daí nós seremos abençoados por Deus. E entenda que bênção é todo um conjunto de atenção de Deus para nós. Bênção não é só você trocar de carro. Bênção não é só quando você compra uma casa, você é promovido no trabalho. Bênção é quando você sente paz na sua vida. É quando eu e minha casa estamos em paz, servindo ao Senhor. É quando no trabalho Deus me abre as portas e Deus sim me abençoa e me prospera, porque está escrito que nós seremos prósperos e tudo que fizermos prosperará. Quando acontece isso, pastor? Tem bênção? Tem sim. Tem promessas? Tem sim. Quando? Quando eu tenho uma verdadeira relação íntima com Deus. É no secreto, não é nem no privado e nem no público, eu e o meu Deus. E a pergunta que eu faço é: como que está a tua relação secreta, íntima com Deus? Infelizmente, se eu perguntar para muitos pregadores, muitos pastores, vão dizer: pastor, é para mim essa palavra? E eu digo: é para mim também. Não que eu esteja fazendo só no público, não. Eu tenho a minha vida íntima, secreta com Deus. Deus sabe disso. Mas hoje, irmãos, muitos estão enganados na sua religiosidade de aparências. Aparências e aparências e aparências. E eu estava ouvindo um pastor dizer ontem, eu mostrei para minha mãe, porque nós estamos vendo hoje no momento, irmãos, que é necessário que a igreja volte os olhos para a palavra de Deus e ela aprenda a interpretar a Bíblia sem nenhuma interferência externa, nem de tradição, nem do que eu conheço, nem do que eu já aprendi. Isso, semana que vem eu vou fazer uma imersão num curso de hermenêutica para interpretar a Bíblia. Eu vou ficar, a semana toda imerso nesse curso, no intensivo, para poder interpretar corretamente a Bíblia e não colocar nada nela, nada do que eu acho, nada do que a religião me ensinou, nada do que a tradição me ensinou. Porque infelizmente o momento que eu pego a Bíblia e começo a colocar nela o que eu penso, o que eu acho, o que eu aprendi, eu não estou extraindo do texto, eu estou colocando, eu estou usando a Bíblia ao meu favor. E quanto disso tem na religião, irmãos? E nós temos que parar. E esse pastor dizia que para mudar uma mentalidade de uma igreja vai de 7 a 10 anos de trabalho intenso, focado na Bíblia, na palavra de Deus. E hoje, disse ele, eu concordo, estamos vivendo num momento onde a igreja precisa de uma reforma de novo, a voltar à palavra de Deus, a voltar a igreja a ser cristocêntrica, aos cultos voltarem a Jesus ser o centro. O motivo de nos reunirmos é o Senhor Jesus. O motivo do culto é o Senhor Jesus. O motivo da palavra é do Senhor Jesus. A palavra é do Senhor Jesus. Porque hoje as cifras tomaram o lugar de Jesus. Então, infelizmente, as pessoas estão hoje servindo a Jesus pela motivação errada.
Só que aprenderam assim, estão enganadas. Às vezes até são sinceras, mas estão sinceramente enganadas. E naquele dia, nessa mesma passagem, no próximo capítulo, o Senhor Jesus, orientando essas mesmas pessoas, depois de falar sobre isso, Ele vai dizer que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos obras, expulsamos demônios, fizemos milagres e fizemos maravilhas. Veja, irmãos, é alguém que trabalhou, que fez, que serviu, alguém que dizia ser de Cristo, porque fez obras, aconteceram milagres, fizeram muitos prodígios, mas o Senhor dirá para eles para se afastar, porque nunca foram conhecidos de Deus. Por quê? Porque as obras eram públicas, para as pessoas verem. Quando Deus quer que nós tenhamos obras, sim, façamos, preguemos, oremos, libertemos pessoas, oremos pelos enfermos, sim, mas a nossa relação íntima com Deus deve ser o nosso primeiro ato, a nossa primeira propósito, a nossa primeira motivação. Quando eu me encho de Deus, desse Espírito de Deus, da presença de Deus, em secreto, aí eu posso sair, que eu estou cheio, eu estou transbordando de Deus. Eu oro, eu abençoo, eu falo, eu faço obras, mas não para me aparecer, mas porque eu tenho uma intimidade com Deus. O caminho não pode ser inverso. Eu não posso jamais fazer externamente para ser reconhecido como, porque naquele dia, aquele que sabe e vê e conhece todas as coisas, dirá: nunca te conheci, meu amigo. Mas como não? Foi em teu nome que eu fiz. E ele fala: em teu nome fizemos, sim, mas eu nunca conheci você. Mas o que eu fiz? Foi público, não foi? Foi. Já teve a plena recompensa, já foi pago lá. Então, aí eu não tenho nada, não, o que te devia, você já recebeu. Aplauso, vanglória, carrão, zona, fazenda, helicóptero, avião, já recebeu. Olha o perigo, irmãos, de nós olharmos para a vida cristã sem atentar para essa confusão entre a convicção e a verdade. Infelizmente, irmãos, nós não podemos jamais abrir mão de voltarmos à origem da palavra de Deus. E quando eu me deparo com a palavra, eu percebo que muitas coisas eu preciso aprender de novo. E eu tenho que ter humildade para isso. Quando eu olho para a palavra e tudo eu sei, tudo eu já aprendi, não preciso que me ensine mais. Disso eu já sei, daquilo também eu já sei. É autossuficiente, é convicto. Cuidado, porque a diferença entre a convicção e a verdade pode nos levar à condenação. E mesmo convicto, veja que ele diz: Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome, então lhes direi: nunca te conheci. E o Senhor Jesus olha, irmãos, e ele fala de três principais obras de justiça. Isto é totalmente focado para uma religiosidade. As pessoas fazem apenas para aparecer. O problema não é praticar a justiça, mas é o motivo do coração. O problema
é que fazer coisas espirituais para ser visto anula uma recompensa de Deus. Irmãos, o que eu quero? Se eu tiver, por exemplo, no dia do meu aniversário, hipoteticamente Deus fala que você quer ganhar. Eu estou assim, aqui uma cartinha para o Senhor, quero ganhar isso de presente. Aí ele fala assim: entendi, eu tinha outra coisa para você. Você quer isso mesmo? O que você faria? Tem certeza que é isso? Eu tenho outra coisa para você. Tem certeza que é isso mesmo? E muitos hoje falam: tenho certeza, é isso mesmo, é a recompensa aqui. Quando, irmãos, Deus tem muito mais do que pedimos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Deus tem, ele é muito mais, vai muito mais além, tem muito mais para nos dar. Ele fala, irmãos, sobre as bênçãos da generosidade. Os fariseus faziam caridade, davam esmola, tocavam a trombeta, e Jesus ensina que a nossa mão direita não deve, a esquerda não deve saber o que a direita faz, porque a verdadeira recompensa vem do Pai. Quando ajudamos alguém, veja bem, quando eu ajudo alguém, uma esmola ou uma ajuda para alguém, é para agradar a Deus. Eu e Deus se compromete, é o que Deus fala, em me recompensar. Não estou inventando. Vosso Pai, que vem em secreto, recompensará. É o que Deus fala. A nossa obra social, a nossa generosidade, o nosso doar, o nosso contribuir, o nosso dar esmolas, é para ser lembrada por Deus e não divulgada aos homens. E ele continua falando depois do versículo 5 e 6 sobre a oração. E ele faz aqui um contraste de duas orações: a oração para ser vista, pé, palco, em praça pública, falando alto, repetindo muitas vezes a mesma coisa. Quando ele fala que o vosso Pai sabe o que você precisa, mesmo antes de você pedir. Então eu não vou orar sim, mas a oração tem que ser como um modelo que ele deu depois. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha a oração modelo que ele deu. Não é para ficar repetindo, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam. E tem a outra oração, que é a oração em secreto, no quarto, em segredo com o Pai. E esse quarto, irmãos, representa intimidade, dependência de Deus e uma vida íntima de verdade com Deus. E a bênção não nasce, veja bem, irmãos, me entendam bem, do volume da oração, mas da profundidade no relacionamento. Sabe qual que é a oração mais íntima? É aquela que a frase não sai, a garganta inosa, as lágrimas descem, e Deus vê a lágrima, Deus vê a voz embargada, e Ele sabe. Esse ato é uma oração para Deus. Às vezes não é pelo tom da voz, mas é pela minha intimidade com Ele. O que a oração nos ensina, irmãos? Cada vez mais intimidade com Deus. Os irmãos têm orado? Os irmãos têm tido esse momento de intimidade com Deus? Ou só ora na igreja? Ou só ora quando todos estão orando? E aqui sim, aqui a minha voz é mais alta que todos. E aqui todo mundo ouve que eu sou de oração.
É hipocrisia, né? Não que essa oração não valha, não estou falando isso. Deus está dizendo aqui, irmãos, que quem ora em público corre o risco de nunca falar realmente com Deus. É só para as pessoas ouvirem. E quem ora em secreto experimenta Deus. E esse experimentar de Deus na sua vida é revelado publicamente. Já ouviu alguém falar assim? Essa pessoa é de oração. Percebe-se que aquele pastor, ele é de oração. Por que se percebe? Quem tem intimidade com Deus, em secreto, experimenta Deus em público. Ao passo que se você é uma pessoa que ora só em público, você está correndo o risco de não estar falando realmente com Deus. Pensa nisso. Pensa nisso. E daí, irmãos, quando você está só você e Deus, é tão maravilhoso isso, irmãos, porque você e Deus, só você e Deus, não tem formalidade. Excelentíssimo, soberaníssimo, exaltadíssimo Deus, que estás tão neste momento me adentro nos átrios do Senhor. Peraí, que oração é essa? Sabe a oração de secreto? Sabe a oração de intimidade? É quando você fala: meu Deus, meu Pai, ó Senhor, estou aqui diante de Ti, mas o Senhor está aqui, o Senhor está me vendo. Ele fala: estou mesmo, estou aqui sim, estou pertinho. E você conversa, você fala, você se lança, se joga, se prostra, se humilha. Não tem formalidade. Procurar a palavra no dicionário. Quem ora em público gosta, né, de inventar palavras, né? Para todos verem o quão bonito eles oram. Oh! E eu já orei para pessoas que gostam de inventar palavras para: olha, aquele ora bem. Vamos orar. O irmão ora, porque o irmão, para orar em público, não tem para ninguém. Não estou discriminando, nem falando olha que ora em público, não. O que eu estou falando é a nossa motivação de orar. Não deve ser para as pessoas verem, mas a nossa motivação é a nossa intimidade com Deus. E para concluir, aonde que está então, pastor, o segredo desse verdadeiro recompensar de Deus? Ele fala: quando você for orar, então, entra no seu quarto. Você for dar uma esmola, a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Quando você for jejuar, lava o rosto, penteia o cabelo. Não fique com cara de quem está morrendo de fome. Só para as pessoas terem. Não. As pessoas não têm que saber que você está jejuando. Deus precisa. É você e Deus. Então, onde está o verdadeiro segredo dessa bênção? Não está no palco. Não está no microfone. Olha, irmãos, o que eu vou falar agora. Não está na aparência espiritual. Pessoas têm aparência. Parece. Porque gosta de gastar o português, de falar. E quando toma o microfone, então até muda o tom da voz. Meus irmãos, aleluia. Isso sim, isso é de Deus. E para mostrar que eu sou de Deus, não vou imitar, não, meu joelho não permite. Pula e dá piruleta e sua até pingar na ponta da gravata. Aparências. Não estou julgando, mas eu estou dizendo que corre um sério risco de naquele dia ouvir: não te conheço, irmão. Porque Deus conhece
não é quem grita e vira piruleta. Deus conhece quem está em secreto com Ele. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, tem misericórdia de mim nesta hora. Mais uma vez eu estou aqui, Senhor, carente da tua misericórdia. Olha, eu te conheço, eu te conheço. É você mesmo. E aí, irmãos, esse é recompensado. E naquele dia não ouvirá nunca te conhecido. Ah, é você? Eu te conheço, pode entrar. Nem nas aparências. Mas o grande segredo de eu ser recompensado por Deus é o Pai que me vê em secreto. Ele conhece o meu coração. Ele honra a minha sinceridade. Ele recompensa a minha fidelidade. Porque Ele sabe que eu não estou vivendo para aplauso dos homens. Quando alguém me aplaudiu, eu perdi a minha recompensa de Deus. E tem pessoas que, se você não elogiar ele, quando prega, ou quando canta, ou quando ora, ele sai triste. Ninguém me elogiou hoje, ninguém me aplaudiu hoje. Não. Quem vive para Deus recebe honra, e ninguém pode roubar essa honra que Deus dá àqueles que têm vida de intimidade com Deus. Que Deus, irmãos, em Cristo Jesus, tire de nós todas as aparências. Que Deus tire de nós tudo aquilo que é meramente religiosidade. Mesmo que eu esteja sincero, mas que eu tenha uma motivação errada, que Deus tire de mim, tire dos irmãos, tire dessa igreja. E que nós, com verdadeira humildade, nós oremos a Deus, nós façamos obras de justiça, nós jejuemos, mas com uma relação de intimidade com Deus, porque esse Deus que me vê em secreto me recompensará. Que Deus abençoe todos os irmãos, irmãs, e que você aprenda menos religião, mais intimidade com o Senhor Jesus, porque a religião recompensa aqui mesmo, a intimidade é promessa que se renova a cada dia. Amém.